Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade de todos vocês, né? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa matéria. Ontem a gente tratou do crime de furto, hoje a gente vai tratar, né, do crime de roubo. Então nós estamos ali agora no artigo 157 do Código Penal. Vamos tratar agora do crime de roubo, beleza? Crime de roubo, redação ali do artigo 157, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-la subtraído, reduzido, tá, a possibilidade de resistência da vítima. Beleza? Então, redação do artigo 157, subtrair para si ou para outrem bem, né, ou coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-la subtraído, reduzido ou impossibilitado a resistência da vítima. Beleza? Então vamos lá, gente, falar do crime de roubo hoje. O crime de roubo, ele tem várias semelhanças com o crime de furto, tá? Inicialmente eu queria falar isso. O crime de roubo tem as seguintes semelhanças em relação ao crime de furto. No roubo também acontece a subtração de uma coisa, né? Ou seja, acontece a supressão, a retirada, né, de coisa, de bem de outra pessoa. Detalhe, no roubo, a coisa necessariamente também tem que ser móvel, tá? No crime de roubo, para o crime ser caracterizado, a coisa ou bem alheio necessariamente precisa ser móvel. Não há roubo sobre bens imóveis. O roubo, assim como o furto, ele só incide sobre coisas alheias móveis, ou seja, que sejam suscetíveis a movimento. E aí também são incluídas as coisas ou bens semoventes, como a gente falou, exemplos animais. Em relação ao crime de roubo, também é necessário a forma dolosa, né, o tipo subjetivo dolo, não existe roubo culposo. É necessário que no crime de roubo, assim como o crime de furto, exista o dolo específico, que é o chamado animus reinsibi habente, que a gente falou. Tem que haver a necessidade, né, da intenção do agente de assenhoramento definitivo do bem. Tá? No crime de roubo, o dolo específico do agente tem que ser retirar o bem, né, alheio de uma pessoa, buscando se tornar possuidor definitivo dela. Ou seja, também no crime de roubo, assim como no crime de furto, é necessário a intenção, o dolo do agente de assenhoramento definitivo da coisa, de querer ficar com a coisa de forma definitiva, beleza? De forma permanente. Bacana? Então eu queria fazer essas considerações em relação ao crime de roubo, que tem essas semelhanças aí com o crime de furto. Bacana? Beleza, agora vamos falar as diferenças. Principal diferença do crime de roubo para o crime de furto é que no furto acontece a subtração de coisa alheia móvel de forma simples, sem nenhum tipo de meio específico, né? Sem nenhum tipo de meio essencial para o crime seja caracterizado. Já no crime de roubo, a subtração dessa coisa alheia móvel, ela necessariamente tem que acontecer por alguns meios. Ou por violência, ou por grave ameaça, ou depois de haver a subtração do bem, a redução ou impossibilidade de resistência da vítima. Então vamos lá. No crime de roubo, e essa é a principal diferença para o crime de furto, a subtração do bem, ela necessariamente, ou ela vai acontecer mediante violência, tá? Mediante violência, a gente vai tratar, ou seja, agressões físicas, ou mediante ameaça, que é a chamada violência moral, ou o roubo vai acontecer quando o bem for subtraído e depois de subtraído o bem for utilizado algum tipo de meio que reduza ou impossibilite a resistência da vítima, beleza? Então vamos abordar esses três meios iniciais aqui. A primeira forma de um roubo acontecer é quando a subtração da coisa alheia móvel acontece mediante violência. E quando a gente fala dessa violência, a gente está falando de uma violência física, tá? A gente está falando de agressões físicas. No crime de roubo, mediante violência, o exemplo, vamos supor que eu quero subtrair determinado celular de alguém da sala. Para conseguir isso, eu dou socos e pontapés na pessoa, beleza? Ou seja, a violência física é utilizada para que o roubo
seja cometido, beleza? Violência física, causando, né, algum tipo, né, de lesão, né, corporal, assim, na pessoa, seja leve, né, ou seja grave, ou seja gravíssima, tá? Inclusive até mesmo vias de fato, tá? Tem que ter pelo menos vias de fato, ou seja, para ser caracterizado o roubo através de violência, por exemplo, empurrões, você empurrar uma pessoa para pegar um bem dela, é roubo, violência caracterizada, tá? Ainda que seja pequena, mas tem que ter violência, algum tipo de agressão física, seja vias de fato, ou seja, que tenha causado alguma lesão leve, grave ou gravíssima, beleza? Segunda possibilidade, o segundo meio executório do crime de roubo é a violência moral, que é a chamada ameaça. É a subtração de um bem mediante a promessa de um mal injusto ou grave. Mediante a ameaça que a gente estudou lá no artigo 147. Olha, exemplo, né? Me dá a sua bolsa, me dá o celular, me dá a sua mochila, me dá o seu tênis, tá? Senão eu vou te matar. Ou senão eu vou matar a sua família. Ou senão eu vou atirar em você. Nesse caso, a violência empregada não é uma violência física, mas é uma violência ali, ó, falada, né? Principalmente uma violência moral. Ou seja, ser violenta o que? A psique da pessoa. O que é afligido ali não é o corpo da pessoa, o que é afligido ali é a aflição, no caso, é moral, ou seja, a violência na mente da pessoa, a pessoa se sente amedrontada. Porque para conseguir o bem, o sujeito ativo ele fez uma promessa de um mal injusto ou grave, né? Exemplo, vou tirar a sua vida, né? Vou te matar se você não me der o bem, beleza? Ou seja, é uma ameaça aí que está acontecendo, beleza? Terceira possibilidade, que não é tão falada, mas é necessário a gente falar porque é super importante, pode acontecer o crime de roubo também, quando depois de haver a subtração da coisa, o sujeito ativo ele emprega algum tipo de meio que reduza ou impossibilite a resistência da vítima. E eu queria que vocês grifassem e colocassem um asterisco. Esse meio, tá? Esse meio de o roubo acontecer mediante redução ou impossibilidade de resistência da vítima é chamado de violência imprópria, tá? A violência imprópria é justamente o emprego de meios que reduzam ou impossibilitem a resistência da vítima. Vou dar exemplo assim, bem claro. O agente, ele quer furtar um celular de alguém, quer furtar a bolsa de alguém, de alguma mulher. Vamos supor que eles estejam numa festa, vamos supor que eles estejam em determinado lugar. O que o agente faz? O agente ele coloca, tá, droga na bebida da mulher, né, da vítima. Ele coloca, por exemplo, um Boa Noite Cinderela na bebida da mulher. Para quê? Para que quando ele subtrair o bem, a vítima não consiga oferecer resistência. Para que quando o bem for subtraído, a vítima não consiga resistir. Ela fica impossibilitada de resistir àquela subtração ou tenha sua condição diminuída, a sua, né, possibilidade de resistência diminuída, reduzida. Por quê? Porque foi empregado um meio que impossibilitou ou reduziu a sua capacidade de resistência. Exemplo muito comum que eu falei, Boa Noite Cinderela, utilizar algum tipo de droga na bebida de alguém, ou colocar algum tipo de remédio na bebida de alguém, colocar, né, algum tipo de bebida, né, colocar álcool, né, álcool demasiado no copo de alguém. Ou seja, se um sujeito ativo visando subtrair um bem, ele coloca remédio para que a vítima adormeça, ou coloca Boa Noite Cinderela, coloca uma droga, coloca, né, álcool, né? Nesse caso aí, vai ser roubo também. Mesmo que o sujeito ativo não utilize de agressão física, violência física ou violência moral. Percebam, a violência física ou violência moral são chamadas de violências próprias, violências próprias. Quando o sujeito ativo ele não utiliza de violência física nem moral, mas ele utiliza de um meio que vai reduzir ou impossibilitar a resistência da vítima, ele utiliza-se então da violência chamada imprópria. Violência imprópria, beleza?